Olá, paz seja convosco. Eu cumprimento a comunidade evangélica Amigos de Jesus com a paz do Senhor. Durante o tempo que nós vivemos aqui na Terra, surgem várias ideias, surgem vários planos, vários projetos, surgem grandes oportunidades. Há quem viva muito tempo, por exemplo, meu pai e minha mamãe, já falecido, os dois tinham por volta de 80 anos. Mas há quem viva pouco tempo. Eu tinha um primo que morreu de acidente de carro com uns 18 anos. Então, há quem viva muito tempo, há quem viva pouco tempo, isso não é novidade. Mas nem sempre, não sei se você observou, aquele que vive muito, nem sempre aquele que vive muito, ele faz muitas coisas. Ele pode viver um bom tempo, 70, 80, e eu tenho 68, estou beirando aí os 70 anos. Há quem viva bastante tempo. Mas não significa que pelo fato dele viver bastante, ele tenha feito muitas coisas. Às vezes ele passa a vida desistindo de tudo. É um campeão em desistir. Porque é comum nós vermos pessoas iniciando um projeto e na metade desse projeto ele para. No meio do projeto, ele desiste. Ah, eu vou casar. Não. Eu acho que eu não vou casar mais. Ah, eu já estou casado, mas eu acho que eu vou desistir do meu casamento. Ah, eu vou estudar. Não. Eu acho que eu não vou estudar mais. Não, eu já estou estudando. Não, eu vou trancar minha matrícula, vou parar com tudo. Na verdade, nós sempre estamos dando desculpa, inventando histórias para desistir. Há quem desista antes de começar alguma coisa. É um absurdo isso, né? Desistir antes de começar alguma coisa. Então, meu irmão, minha amada, eu tenho um prazer tão grande de pregar a palavra de Deus. Eu queria tanto passar essa mensagem que agradou meu coração, que trouxe alegria ao meu coração, porque eu não sou diferente de você. Se eu for alistar, deve ter muita coisa que eu já desisti na vida, mas tem uma coisa que eu não abro mão. Isso é uma coisa que eu carrego comigo desde pequeno. E eu aprendi isso no colégio interno. Aprendi com os padres quando eu estudava em colégio interno. Isso é uma coisa que eu não abro mão. É de desistir de ser feliz. Eu não desisto, jamais, de ser feliz. Posso ter desistido de outras coisas, mas eu não abro mão. Desistir de ser feliz não faz parte da minha vida. Eu acredito na felicidade. Quando eu leio, meu irmão, minha irmã, 1 Coríntios 10, 13. Eu me lembro que o Deus que servimos não nos dá, veja só, o Deus que nós servimos não nos dá um desafio a qual eu não terei forças para suportá-lo. Diz assim a palavra escrita de Deus, 1 Coríntios 10, 13, vou ler.
As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Veja, missionário, essa escritura, esse versículo em específico, ele não está falando de desistir, ele está falando de tentação. E talvez não se aplica aqui no que você quer nos passar sobre desistir. Sim, é correto, é corretíssimo você pensar assim. Só que eu em particular, quando leio esse versículo, tá? Eu vejo que quando Deus me der um desafio, colocar algo na minha mão para fazer, eu tomo por base o ministério itinerante, Ele também me dará forças para eu não desistir, para eu ir em frente com esse projeto. Então Ele me dará forças para prosseguir e ir em frente e atingir o meu objetivo. O próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele diz em João 14, versículo 1, não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Eu penso assim, meu irmão. Vocês têm um pastor, o pastor fundador da comunidade, pastor Ricardo, um pastor carinhoso, amoroso com vocês. Assim como também o pastor Gilberto e o pastor Rogério. Vocês têm pastores maravilhosos. Se eles disserem para você, não fiquem aflitos, você liga lá para o pastor Ricardo, pastor Rogério, pastor Gilberto, olha, eu estou passando por um problema aqui, aconteceu um negócio aqui no meu casamento, aconteceu um negócio aqui de enfermidade emocional, e eles dizem para você, não fiquem aflitos. A tendência nossa é pegar essa palavra e tirar dela força e ir em frente. Mas quando eu leio as Escrituras, e principalmente se você aí que tem uma Bíblia, onde toda vez que Jesus fala, fica em vermelho, toda vez que eu leio, que eu aproximo dessa palavra, desse versículo, dessa explicação, dessa orientação, que está em vermelho, dito por Jesus, eu penso sempre assim, não é o homem que está me falando, é o próprio Senhor Jesus. É diferente, pastor Ricardo falar para mim, pastor Rogério, pastor Gilberto, a qual eu tenho em consideração, vão me aconselhar numa situação difícil que eu estou vivendo. É diferente eles falarem do que Deus está falando comigo. Por isso que é importante ler a Bíblia. Então, quando eu leio João 14, 1, eu encontro essa escritura para o meu conforto e para o seu conforto. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Que tremenda palavra! Ou seja, acreditar em Deus nos traz descanso. Acreditar em Deus nos traz descanso. Você entende isso? Quando Deus nos der um novo desafio, uma nova ideia, uma nova oportunidade,
nós devemos confiar que Ele vai nos ajudar. Embora, eu quero deixar aqui bem claro, que nem toda ideia, todo projeto vem de Deus. Muitas vezes vem da nossa própria cabeça. É onde nos falta sabedoria de pedir conselho para Deus. Ou seja, mesmo não sendo projeto de Deus, mas coisa que nós resolvemos fazer, como cristão nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo, para não se arrepender mais tarde, falar com Deus antes, e não depois que surgiu a dívida, ou que o projeto começa a cair por terra. Mesmo não sendo de Deus o projeto, nós podemos consultar Deus. Eu tive aqui uma ideia de montar uma empresa. Quem sabe o senhor pode estar me orientando, porque eu estou um pouco perdido aqui na localização. Seria melhor nesse bairro? Seria melhor... O que o senhor pode me orientar? E com a orientação do Espírito Santo, nós vamos dar menos cabeçada. Creio nisso. Por que creio nisso? Porque confiar em Deus é uma decisão, não é um sentimento. Muitas vezes nós confiamos em coisas instáveis, incertas, como economia, política, dieta, emprego. E a coisa mais certa a fazer, que é confiar em Deus, nós não confiamos. Podemos e devemos confiar em Deus, porque antes de desistirmos, nós devemos falar com Deus. Senhor, me ajude. Eu sei que essa ideia, desde quando comecei, eu percebi que não era do Senhor, mas eu estou persistindo aqui. Mas se o Senhor me ajudar, eu sei que eu vou vencer. O que eu não quero, Deus, é desistir. Me dê forças para não desistir. Me ajuda, me ampare, Espírito Santo. Me oriente. O falar com Deus, o estar alinhado com Deus, vai nos ajudar a não desistir. Ah, missionário, você, um homem de Deus, vai me dizer que desistiu? Sim, desisti. Eu nem passo pela minha cabeça, missionário, que você possa pensar até em desistir do seu casamento. Você está errado. Já pensei várias vezes. Orei a Deus, pedi força. Tem dia que dá vontade de gritar e sair correndo. Me ajuda, Deus. Me ajuda, por favor, papai. Eu sou uma pessoa comum como você, sujeito a muitas coisas. Antes de você desistir de alguma coisa, eu creio que você precisa lembrar, sempre não esquecer, que é o inimigo das nossas almas que quer nos ver derrotado. Não é Deus. É o inimigo das nossas almas que quer nos ver derrotado, caído, no chão, no fundo do poço. Entenda, tudo que vier contra nós, tudo que vier contra nós, há uma resposta de Deus. Por pior que seja algo que venha contra nós, há uma resposta de Deus para nós. Nós temos uma resposta ao nosso favor na Bíblia, seja qual for a situação. Se lembrarmos de 4 pontos aqui que eu separei, nós vamos conseguir transmitir e dar o recado para o inimigo das nossas almas,
Satanás, o demônio, o diabo, se lembrarmos de 4 coisas, poderia marcar num papelzinho, você pode marcar num pedacinho de papel, num bloquinho, andar com ele no bolso, na carteira, se você puder lembrar. Primeiro, a alegria do Senhor é a nossa força. Segundo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Terceiro, tudo posso naquele que me fortalece. Quarto, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então você pega, deixa eu ver se eu acho aqui, achei, vou dar um papel aqui. Você pega aqui um currículo. Bom, eu vou levar um currículo. Ok. É de Deus ou é do diabo? É de Deus. Você tem que comer com o suor do seu próprio rosto, entregar currículo, procurar emprego. É de Deus. É de Deus. Vou pegar um porrete. Vamos pegar aqui uma régua que eu tenho. Vou dar na cabeça do vizinho que fica me enchendo as paciências todo dia com um som alto. É de Deus? Não. Deus não vai pedir para você pegar um porrete e dar na cabeça do vizinho. Vontade que não falta. Mas você não pode fazer isso. Entregar o currículo não é de Deus? É de Deus. Vamos entregar o currículo. Mas aí vem aquela voz. Vai adiantar nada, hein? Vai adiantar nada, hein? Você não terminou seus estudos. Você não tem boa aparência. Você é feio mesmo, tá? Você não vai conseguir não, tá? As empresas gostam de gente bonita, gente inteligente, viu? Tá bom? Você nem somar direito sabe. Vai procurar emprego não. Vai distribuir currículo, vai perder tempo. Você acha que Deus está falando isso para você? É o diabo, o inimigo das nossas almas, que quer que você fique desempregado, fique endividado, não coloque um bom alimento em casa. Aí você pega e desiste. Ah, eu não vou mais entregar isso aqui. Mas por que você não vai entregar? Porque você ouviu uma voz? Fale com essa voz. Fale com o diabo. Diga a ele essas coisas que nós falamos aqui, que está ao seu favor. Diga a ele, a alegria do Senhor é minha força, ô Satanás. Fica querendo me desanimar? Eu vou entregar o currículo, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, maior o que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Você foi derrotado, Satanás, na cruz do Calvário. Você é um perdedor. Não é eu que sou perdedor, é você. Você não vem com onda em cima de mim, não. Você está entendendo? E você vai e entrega o currículo. Vou estudar, voltar a estudar à noite. E começa a ouvir uma voz. Você vai chegar tarde, hein? Vai dar sono, hein? É coisa do diabo, irmão. Há palavras ao seu favor que você não deve só ficar citando e gritando dentro da igreja. É nessa hora que você tem que usar. Ao seu favor. Você entende isso ou não? Amém ou não? Você não precisa desistir. Apenas você tem que ter ânimo. Porque Jesus disse isso para nós. Tudo que o inimigo tentar fazer contra nós, Jesus Cristo já nos deu um antídoto. Vou repetir. Tudo o que o inimigo tentar fazer contra nós, Jesus Cristo já nos deu um antídoto. Se você desistir, não, eu vou desistir. O diabo vence. Eu vou dar um pequeno exemplo para você. No fundo dessa gravação surgiu um som novo. Se você acompanha meus vídeos, vai notar que tem um barulho de um cachorro.
Tá ouvindo? O prédio que construíram em frente ao meu, tirando o sol que eu tomava de manhã, os moradores começaram a fazer as mudanças. Um tem gato, outro tem esse cachorro que late durante toda a gravação que eu faço. Ele é especialista em latir na hora que eu gravo. Não por isso que eu vou desistir. Houve uns casos que eu precisei refazer 3 vezes a gravação. Houve dia que eu desisti de gravar. Agora eu decidi o seguinte: eu vou continuar gravando. Porque a mulher de baixo do prédio ali, que mudou, trouxe um gato. A outra, do outro lado lá, trouxe um periquito que resolve cantar de manhã. Eu não quero acordar aquele horário. E ele começa a cantar para mim acordar cedo. Então, de repente, vão trazer uma girafa ou, sei lá, um dinossauro, não sei o que vão trazer. E por isso eu vou desistir. Ó, ele vai e vai. Ele faz parte das minhas gravações agora. Ele é o meu auxiliar. Ele faz o fundo musical. Olha, repare, você disse que quando eu desisto, o diabo vence. Perfeito. Missionário, eu vou dizer para você, tá difícil. Não, tudo bem, tudo bem. Antes da pandemia já estava difícil, missionário. Não, eu respeito, eu não discordo de você. Agora, missionário, está mais difícil ainda. E de fato você tem razão, porque eu acabei desistindo de muita coisa. Então eu quero aqui lembrar de algo que eu falei agora de pouco. Há um antídoto que Jesus nos deu. Tenha ânimo. Eu venci o mundo. Porém, o versículo vem acompanhado de uma promessa. Nesse mundo vocês terão aflições. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, em João 16:33, vou estar lendo aqui para você. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. É Jesus dizendo. É Jesus nos animando. Então, meu irmão, presta atenção com cuidado com o que eu vou falar. Então, não adianta orarmos para não termos problemas, porque nós vamos ter. Mas vamos orar pedindo a Deus sabedoria e para Ele nos guiar para sermos pessoas sábias que saberão lidar com os problemas. Vamos pedir a Deus nos dê sabedoria, papai. Os problemas estão aí, conforme diz o pastor Ricardo. Orai sem cessar, porque os problemas vêm sem cessar. Me guia, Senhor, para eu saber lidar com esses problemas. Sabe por quê, Deus? Porque senão eu vou desistir. Então me guia, me dê sabedoria. Precisamos combater o bom combate da fé. É bíblico. A palavra escrita de Deus diz, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Louvado seja Deus por essa palavra. Precisamos estar alertas e vigilantes. 1 Pedro 5:8 diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Louvado seja Deus por esta orientação, por essa palavra de orientação.
leio Lucas 5, quando eu leio Lucas 5, eu vejo que essa escritura fala de pescadores que passaram a noite inteira pescando. Até aí tudo bem, pescar à noite. Tem determinados peixes que é mais fácil pegá-lo à noite. E não é fácil pescar à noite. Eu já assisti filmes sobre isso. É complicado a pescaria à noite. Até aí tudo bem. Só que esses pescadores pescaram a noite inteira e não pegaram nada, não pegaram nenhum peixe. Então o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles desistiram. Eles lavaram a rede e puseram para secar. Deram por vencido. Diferente se você está andando de skate e o dia inteiro e naquelas rampas radicais e você se cansa, vai embora para casa, você põe o skate do lado. Andando de bicicleta, nas trilhas que tem por aí maravilhosas, e pá, chega em casa, você põe do lado. Mas uma pescaria, lavar a rede, tirar os entulhos, alguns galinhos, algumas coisinhas, e lavar ela inteirinha e pendurar ela para secar, dá trabalho. Porém, Jesus disse: lance as redes onde as águas são mais fundas. Lance a rede, vai lá, no lugar mais fundo. Então eles pegaram tanto peixe ao dar atenção à voz do Senhor Jesus, que as redes começaram a se romper. Veja, nós sempre teremos uma resposta ao nosso favor na Bíblia. Deus está dizendo aqui: você já pendurou a chuteira? Já desistiu? Vai mais fundo a respeito desse assunto. Veja que essa profissão que você está desistindo é uma profissão que vai trazer um conforto financeiro para a sua família. O seu chefe te ofendeu? Você está entendendo? E você se aborreceu? Você não parou para pensar que não foi Deus que te ofendeu? Foi o inimigo que tentou desestruturar você, para você perder a sua bênção. Os pescadores haviam desistido da pesca. E muitas vezes nós não percebemos que por detrás de um desafio tem uma bênção. Nós achamos que estamos desistindo de um desafio, de um sonho, de um projeto, quando na verdade estamos desistindo de uma grande bênção. Eu creio que as dificuldades vêm acompanhadas de uma bênção. Tanto que a melhor época para você cavar poço é na seca. Quando tem a seca, você cava o poço, porque quando chove ele enche d'água. E é uma dificuldade muito grande cavar um poço na seca. Diante das dificuldades, meu irmão, minha irmã, você que me ouve da comunidade evangélica Amigos de Jesus, presta atenção. Diante das dificuldades, muitas pessoas se sentem fracas e sem forças e acabam desistindo. Isso é bíblico. Eu falei do pescador, mas tem a situação de Esaú. Esaú desistiu do seu direito de primogenitura, trocando por um prato de lentilha. Não diferentemente do profeta Elias. Por que o profeta Elias foi parar numa caverna? Um homem que andava com Deus. Um homem que matou os profetas de Baal. Por que ele tinha que ter medo da rainha Jezabel? Ele não podia enfrentar ela, encarar de frente. Mas veja, Elias foi ameaçado de morte por essa rainha Jezabel.
E na verdade ele desistiu, porque ele ficou escondido dentro de uma caverna. Precisou Deus falar com ele: ô Elias, ô meu, o que você está fazendo aí? Deixa-me falar sobre o sonho que eu tive. Foi num momento de muita felicidade, quando eu fui deitar, estava muito feliz, tinha tido um dia bom, e eu sonhei que eu havia morrido. Isso é só um sonho, acompanhado de uma bênção para a minha vida. Presta atenção, quero dividir com você isso. E eu fui subindo para o céu, mas no meio do caminho eu fui interrompido. Um anjo disse: Marco Antônio, você não vai poder prosseguir o caminho. E por quê? Aconteceu um problema lá no sistema, tá tendo uns arranjos lá, e no momento não pode receber as pessoas. Você tem que ficar aqui parado, sentado aqui na nuvem. Tudo bem, tudo bem. E o que eu fico fazendo? Eu vou te dar um papel, uma caneta, certo? Quanto tempo eu vou ficar aqui? E o anjo falou: pode ser pouco tempo ou muito tempo. Enquanto eu não vier te buscar para prosseguir o caminho, você marca tudo que você desistiu na terra. Olha lá para baixo. Você está vendo a terra? Sim. Enquanto você viveu naquela terra, você desistiu de muita coisa. Muitos sonhos, muitos projetos. Marca tudo que você desistiu. Pegue um papel. Preste atenção, irmão, no desafio que Deus está apresentando para você. E o anjo me disse: marca tudo que você desistiu. Tudo bem, vou marcar. E fiquei ali um bom tempo, mas muito tempo. Só que, como eu fiquei muito tempo, eu pude marcar muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que eu desisti quando eu vivia na terra. Lá veio o anjo. Aí que eu quero que você preste bem atenção, porque eu acredito nesse sonho. E o anjo me disse: já está liberado, vamos subir, tá tudo bem. Eu marquei aqui, o senhor pediu para marcar, marquei um monte de coisa e tal. Ah, bacana, muito bom, muito jóia, muito bom. Aí o anjo me disse: e se for dada uma outra oportunidade para você, de você descer de novo na terra, para você executar tudo isso que você desistiu? Ou seja, que tal você voltar e desistir de desistir? Desista de desistir. Ué, interessante. E se isso acontecesse com você? Um anjo lhe falasse: desista de desistir. Mas eu teria que ter um tempo para me organizar, marcar as coisas que eu desisti. Mas nós tivemos esse tempo. Nós estamos em pandemia ainda. Foi um tempo muito grande para a gente poder marcar coisas que a gente estava fazendo e que estava totalmente errado, que nós temos que ir para a direita, não para a esquerda. Já deu para a gente se organizar. Não é essa profissão, eu escolhi a profissão errada. Isso aqui está tudo errado. Eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você não está nas nuvens, nem no mundo da lua. Você está na terra. E você que é da comunidade, pense bem. Não está na hora de parar de desistir? Desista de desistir. Pegue, vá em frente, faça.
o projeto não é de Deus, não tem problema. Peço orientação para Deus, me ajude, Espírito Santo, me guie, me ajude nesse projeto. Eu tenho uma vontade tão grande de tocar um instrumento, eu tenho uma vontade tão grande de pintar um quadro, eu tenho uma vontade tão grande de montar uma empresa. É só não esquecer dos 4 pontos que nós lemos aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Novamente, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. O inimigo vem para roubar, matar, destruir. É a natureza dele, meu irmão. Ele vem para fazer isso mesmo, para arrebentar. Mas, vírgula, no mesmo versículo, uma grande promessa. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Que o diabo vai vir para destruir, matar e roubar, isso é certo. Mas tem uma promessa nesse versículo. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. O que o Senhor quer de mim com essa mensagem, Deus? Desista de desistir.